Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui estudamos diariamente, por mais ou menos 15 minutos, o primeiro livro da codificação espírita realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Estamos atualmente no livro terceiro desta obra, que é composto por 12 capítulos, trata das leis morais, e nós estamos no capítulo 1, no subitem que trata sobre o bem e o mal. E a nossa questão de hoje, inicial, é a questão 637, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: será culpado o selvagem que, cedendo ao seu instinto, se alimenta de carne humana? Resposta dos espíritos superiores: eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, o homem é tanto mais culpado quanto melhor sabe o que faz. Então vamos pensar, deve existir talvez ainda no planeta, a gente às vezes pensa que já sabe tudo, mas ainda tem comunidades assim, mais protegidas do contato com a civilização. Tem lá seus preceitos antigos, onde no Brasil nós tínhamos várias tribos que comiam carne humana. E havia essa, vamos dizer assim, essa ideia, não se comia qualquer um, comiam-se os corajosos. Acreditava-se que, comendo essa carne, estaria sendo assimilada as virtudes do que estava ali passando por esse canibalismo, né? Canibalismo quando um ser humano come outro ser humano. Então, dentro dessa característica de comunidade mesmo, primitiva nos seus costumes, não há uma intenção que haveria com uma pessoa que more em qualquer cidade, dos países que já têm uma formação cultural, onde isso é visto como algo totalmente criminoso, isso é crime, né? Fazer isto é crime, e existe, nós sabemos de vários psicopatas que fazem isso, mas é crime. Então, para nós vermos, hoje não tem mais nada de cultural, hoje é crime. Okay? Então, os espíritos dizem: eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, o homem, ou seja, o ser encarnado, é tanto mais culpado quanto melhor sabe o que faz. Então, se faz algo que é crime hediondo, muito responsável, não é? Dentro das circunstâncias que falamos por último aqui. E Allan Kardec vai comentar dizendo-nos assim: as circunstâncias dão relativa gravidade ao bem e ao mal. As circunstâncias, como falamos, não é? Então, o bem e o mal. Se for uma criança de 3 anos, é uma coisa. Se for uma pessoa de 30 anos, é outra coisa. A primeira não tem um discernimento que favoreça uma escolha pautada no bem e no mal, enquanto que o adulto tem condições de fazer isso. Então, como disse aqui, né, antes, o homem é tanto mais culpado quando sabe o que faz. Muitas vezes, diz Allan Kardec, o homem comete faltas que, embora decorrentes da posição em que a sociedade o colocou, não são menos repreensíveis. Mas a sua responsabilidade é proporcional aos meios de que ele dispõe para empreender.
o bem e o mal. É por isso que o homem esclarecido que comete uma simples injustiça é mais culpado aos olhos de Deus do que o selvagem ignorante que se entrega aos seus instintos. Ok? 638 pergunta Allan Kardec. Parece às vezes que o mal é uma consequência da força das coisas. Tal, por exemplo, em certos casos, a necessidade de destruição até mesmo do nosso semelhante. Pode-se dizer, então, que há infração à lei de Deus? Então, vejamos aqui quando ele diz, né, necessidade de destruição, em certos casos, até mesmo do semelhante, no caso de legítima defesa. Não é? Alguém vem para nos tirar a vida e há ali uma reação mesmo instintiva de proteger a própria vida e pode, se a pessoa tiver condições, né, de desarmar e às vezes até mesmo nessa proteção pode acontecer isto se dar, não é? A pessoa que veio atacar acabar morrendo, desencarnando, porque a pessoa que foi atacada estava lá numa defesa da própria vida. Isso é um exemplo, não é? Então vamos repetir a pergunta. Parece que às vezes o mal é uma consequência da força das coisas, tal, por exemplo, em certos casos, a necessidade de destruição até mesmo do nosso semelhante. Pode-se dizer, então, que há infração da lei de Deus? Resposta. Embora necessário, vamos imaginar essa defesa da própria vida, o mal não deixa de ser o mal. Então, sim, infringe-se a lei de Deus. Mas essa necessidade desaparece à medida que a alma se depura, passando de uma existência a outra. Então, o homem se torna mais culpado quando comete, porque melhor o compreende. E tem que passar até mesmo pelo impulso do instinto. Não é? Nós temos um instinto natural de nos protegermos. E temos que estar moralmente elevados para não cedermos ao instinto. Não é? Isso é interessante. Então, o mal não deixa de ser o mal. E nós vemos na justiça dos homens, acontece como na justiça de Deus. Vão haver atenuantes e vão haver agravantes. Então, alguém que tira a vida de outro em legítima defesa cometeu, né, um assassinato, mas há um atenuante. Se eu vou cometer o assassinato porque eu quero a fortuna da pessoa, planejo, isto é um motivo torpe, vil, um crime planejado, e aí há então o quê? Um agravante. Não é bem isso que acontece na lei dos homens? Na lei de Deus vão acontecer também agravantes e atenuantes. Vejamos então. 639. O mal que cometemos não resulta muitas vezes da posição em que outros homens nos colocaram? Quais são, nesses casos, os mais culpados? Vejamos a resposta antes de comentar. O mal recai sobre aquele que foi o seu causador. Ou seja, vamos pensar de novo no exemplo anterior. Não é? Há ali uma legítima defesa, mas quem acabou tirando a vida foi a vítima do algoz. Então, foi essa vítima que acabou causando o mal, mesmo instigada pelo algoz que virou vítima. O mal recai sobre aquele que foi seu causador. Assim,
O homem que é levado a praticar o mal pela posição em que seus semelhantes o colocaram é menos culpado, é aquilo que falamos do atenuante, do que aqueles que causaram esse mal. Então, aquele que foi atacar também vai ser responsável pela própria morte. Quase um suicídio indireto. Ele se colocou numa posição de ser atacado. Ele favoreceu isso. Então, é um agravante para ele, não é? Porque ele criou uma situação contra ele mesmo. Já outra pessoa fez um mal, mas levado pelas circunstâncias que o que morreu criou. Então, aquele que tirou a vida do outro tem um atenuante. Aquele que acabou morrendo tem um agravante, porque tudo isso poderia ter sido evitado se ele não desse partida no evento, na situação. Então, vejamos aqui. Elevado, o mal recai sobre aquele que foi seu causador. Assim, o homem que é levado a praticar o mal pela posição em que seus semelhantes o colocaram é menos culpado do que aqueles que causaram esse mal, porque cada um será punido não só pelo mal que haja feito, mas também pelo mal que tenha provocado. Muito bem. Questão 640. Aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outrem, é tão culpado quanto este? Se aproveita do mal praticado por outrem. Então, vamos imaginar que é cometido um crime passional, imaginemos. O assassino fugiu e deixou a casa aberta. Alguém passou, viu a porta aberta, entrou e roubou. Quer dizer, um deixou a porta aberta, depois de cometer o crime, o outro se aproveitou do crime do primeiro para também cometer o mal. Seria mesmo um exemplo disso. Deixa eu ver aqui, acho que eu me perdi. Eu já tinha virado a página. Eu voltei. Então, vamos lá. Aquele que não pratica o mal, não praticou o mal, não matou ninguém, mas se aproveitou do mal praticado por outrem, é tão culpado como este? Eu nem sei se esse exemplo cabe bem. Se aproveitou do mal? Talvez herança, mas poderia ser também tomar as coisas que pertenciam ao falecido ali, porque achou a porta aberta. Se valeu de um crime para tirar proveito próprio. Vejamos a resposta dos espíritos superiores. É como se o houvesse praticado. Aproveitar do mal é participar do mal. Então seria o quê? Um cúmplice. Um cúmplice. E aí nós sabemos que quando há roubo e assassinato é um latrocínio. É como se um tivesse roubado, o outro tivesse matado, e são cúmplices do mesmo crime. Talvez tivesse recuado diante da ação, mas se tira partido do mal, por encontrá-lo realizado, é que o aprova e o teria praticado se pudesse ou se tivesse ousado. Interessante isso. Mas eu só roubei, eu não matei. Tem que ter muito sangue frio, não é? De ver uma pessoa que acabou de ser morta e entrar para tirar as coisas, roubar o falecido. É muita frieza, uma pessoa... É aquela questão, não é? Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quem pratica um crime no pouco, será que não é capaz de praticar um crime no muito? Às vezes, o que nos falta
é a oportunidade. Vejamos, talvez essa pessoa não soubesse que fosse capaz de roubar, até a hora que encontrou a porta aberta e o dono da casa morto no chão. Sou capaz de roubar, sou um ladrão. Então, às vezes, percebemos certas coisas. Precisamos ficar atentos, não sabemos o nosso passado e a vida vai nos oferecer certas provas. Para quê? Para mostrarmos para nós mesmos, para testemunharmos para nós mesmos que nós agora estamos em processo de renovação, em processo de crescimento, de amadurecimento moral. Então, vamos tomar atenção. Ah, ninguém está vendo? Nossa, e a nuvem de testemunhas? Deus está vendo, a nossa consciência está vendo. Então, nós ainda cairmos nessa mentira que nós contamos para nós mesmos, mas ninguém está vendo, não haverá consequências, é muita puerilidade, né? Muita ignorância primeiro, não é? Depois, inconsequência. Uma pessoa inconsequente não está preocupada mesmo com as consequências do seu ato e vai acabar aprendendo através dessas mesmas consequências, não é? Muito bem, vamos ficar por aqui. Terminamos então com a questão 640. Amanhã daremos prosseguimento ao nosso projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Até lá, muita paz a todos.